Muito bem, bem-vindo, programador cara dos dedos ligeiros. Eu tava zoando os amigos meus, que eu sou um programador que acha os dedos ligeiros, os caras são sacanagem. Então, olha só, nessa aula daqui a gente vai falar sobre o desenvolvimento da fala. Até então a gente falou sobre vocabulário, a gente também falou sobre acelerar a sua compreensão. E agora a gente vai colocar isso em um treinamento para você desenvolver a sua fala. Isso é muito importante porque a fala, ela não desenvolve sozinha, como muita gente fala por aí na internet. É a mesma coisa que falar pra você que você aprende a programar só lendo os livros teóricos da sua área. Isso é verdade? Não, né? Você tem que fazer um monte de programa bugado, fazer um monte de negócio meio nada a ver, até você conseguir aprender. Por quê? A gente aprende habilidades praticando. Programação é a mesma coisa, fala a mesma coisa, aprender a tocar violão é a mesma coisa. As coisas não caem do céu e a teoria não se transforma em prática do dia pra noite. É preciso a prática. Então, a fala é exatamente a mesma coisa. E como é que eu vou te explicar isso? Através da analogia da absorção e da produção, que eu meio que toquei por cima na primeira aula. Quando a gente tá falando sobre vocabulário, sobre outras competências, a gente tá falando sobre competência de absorção, ou seja, você tá absorvendo o conteúdo input, né, que vocês costumam usar bastante na programação. Agora, o que é produção? Produção é output, produção é aquilo que sai de dentro para você para fora. A gente, nas aulas anteriores, a gente falou muito sobre a escuta e a leitura, sobretudo no aprendizado de vocabulário, sobre leitura, sobre escuta, acelerar a compreensão, isso que a gente viu nas outras aulas, só que a gente não viu nada de treinamento da fala, e a gente vai ver nessa aula daqui exercícios para você treinar a fala. Já tá pensando, pô, Eli, quando é que você vai me ensinar a falar, a treinar minha fala? É nessa aula daqui que eu vou te ensinar exercícios para você treinar a fala. É exatamente por isso que a aula de hoje ficou separada das outras, porque é a aula que a gente vai falar sobre a competência da produção, beleza? Então, se você está animado para esse tipo de conteúdo, não se esquece, já se inscreve e dá o seu like aí para você ajudar a espalhar esse conteúdo na internet. Vambora! Pensa num sistema que treina você para você não apenas desenvolver a habilidade mecânica de falar, mas que também treina o seu cérebro para que você consiga entender os nativos e responder sem precisar ficar traduzindo em qualquer situação, com um sotaque legal e sem ficar travando na hora que você vai falar. Essa é a fala com fluidez. E eu acredito que esse sistema só pode trazer benefícios como fluência, você conseguir falar, pensar diretamente no idioma que você está querendo falar, no caso o inglês, você não travar, você conseguir falar frases grandes com conectividade entre elas, ideias claras. Você só consegue todos esses benefícios se você faz exercícios para treinar a fala. E isso já é muito diferente de tudo que você vê aí no Brasil. Por quê? No Brasil as pessoas dizem que para você ser fluente você precisa de aula de conversação. E isso para mim é uma grande mentira. Só para você ter uma ideia, as pesquisas mostram que a gente precisa de mais de 400 horas falando, praticando a fala, para a gente ser fluente. Faz as contas aí, se você for pagar uma aula de conversação R$70, você vai precisar gastar mais de 21 mil reais para você ser fluente. Você quer isso? Muitas vezes a gente não quer isso, né? A não ser que você esteja jogando dinheiro pela janela, as pessoas não querem isso. Mas se você tem um sistema que é capaz de fazer com que você, através de exercícios práticos simples todos os dias, vá destravando e conseguindo pronunciar as frases, conseguindo melhorar a sua pronúncia, eu iria com esse sistema, foi por isso que eu desenvolvi ele. E da onde esse sistema surgiu? Eu não vou contar a história de tudo que eu fiz para encontrar a metodologia poliglota, mas basicamente ele surgiu da seguinte ideia. Eu comecei a estudar poliglotas desde lá da antiga Grécia, e eu acabei descobrindo que poliglotas diferentes tinham exercícios diferentes para treinar a fala. Sim, eu estudei poliglotas desde os gregos até hoje, só que eu via que exercícios para treinar a fala era algo misturado. Algum poliglota tinha um certo exercício, outro tinha outro, não tinha um sistema. E daí o que eu fiz? Eu comecei a organizar, falei, pô, esse exercício que é legal, vou pegar e vou anotar. Esse outro exercício que é legal também, vou pegar e vou anotar. E eu fui criando um grande banco de dados de exercícios para treinar a fala. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aprender idiomas. Eu aprendi 7 idiomas. E eu fui pensando, pô, esse exercício aqui é mais difícil que esse, então eu vou colocar esse antes e esse depois. Eu passei pela estrada do aprendizado de idiomas 7 vezes para descobrir a ordem dos exercícios. São 7 exercícios que eu passo para os alunos, que você também tem acesso clicando embaixo aí para você fazer parte do curso de inglês para programador, que é o curso que eu desenvolvi com os outros programadores pra gente como você. E basicamente aqui eu vou te comentar 3, para você saber 3 níveis desses exercícios para você usar, certo? Então esses 7 exercícios são pagos, eu vou dar 3 gratuitamente aqui para você entender como você já pode começar, mesmo no comecinho aí do teu aprendizado, já treinar a sua fala, porque é assim que a gente desenvolve uma habilidade mecânica, como a fala. A gente precisa praticar ela, e nada melhor que exercícios que foram pensados por grandes poliglotas e organizados do mais fácil ao mais difícil para você ter todos os benefícios destravando a sua fala e alcançando a fluência. Então vamos lá para ele.
Primeiro exercício, meus queridos, técnica do espelho pausando. Como assim, Eli? Técnica do espelho pausando. Essa é a técnica mais básica, mais simples, e ela serve para você que está começando no inglês. Se você já tem um nível intermediário, até mesmo beirando avançado, as 3 técnicas que eu vou comentar nesse vídeo, pode ser que elas não sirvam para você. Você precisaria de um acompanhamento específico meu ou dos exercícios mais avançados que tem no curso aí embaixo. Qual é essa técnica aqui então se você está começando? Você vai reunir um grande conjunto de frases frequentes, você vai ouvir um nativo falar essa frase frequente e você vai repetir depois. Por quê? Esse exercício aqui busca ganhar, sobretudo, confiança na sua fala e desenvolver a tua musculatura, a tua capacidade mecânica de você falar um outro idioma. Porque sim, essa parte aqui, essa parte mecânica, essa parte corporal, ela precisa ser desenvolvida em outro idioma, porque muitas vezes a gente não tem os fonemas. E aí eu preciso te falar sobre essas frases frequentes. Eu já vou te mostrar como é que é a dos alunos e onde você pode encontrar gratuitamente. Foi um compromisso que eu fiz nesse curso para não ser muito pedante, né? Então, a ideia aqui é, não é apenas frases frequentes que você precisa, mas também frases selecionadas que treinam os fonemas importantes. Ou seja, de um lado elas são frequentes, significa que você vai usar. Não são frases que falam sobre qualquer coisa, sobre, eu quero mesa para fumante, por exemplo, que eu tinha nos matérias de espanhol que eu tava tentando aprender, sei lá, 200 anos atrás. Só que eu nunca fumei na minha vida, então para que eu vou querer aprender quero mesa para fumante? Não, você precisa coisas que sejam frequentes e você vai usar. Essa é a primeira ideia de você usar frases frequentes para treinar a sua fala. A segunda é, você precisa que essas frases treinem os fonemas. O que são fonemas? Fonemas basicamente são os sons do idioma. Qual é a gama de sons que esse idioma produz? Eu tô deixando 2 cartelinhas aí aparecendo para te mostrar fonemas de idiomas diferentes. Esses idiomas, eles são diferentes por quê? Porque eles têm sons diferentes. O português tem alguns sons que o inglês não tem. O inglês tem alguns sons que o português não tem. Se você selecionar boas frases para você treinar a sua fala, isso significa que quando você está ali treinando a sua fala com aquelas frases, você também está se preparando para todo um outro conjunto de frases que usa os mesmos sons. E isso é muito importante. Então, eu quero mostrar para você um materialzinho que eu uso com os alunos, que foi feito dessa maneira, frases frequentes que treinam os fonemas específicos. Como eu falei, os benefícios são ganho de confiança, você desenvolve mecânica da fala e você tem o primeiro contato com a fala de outro idioma. Eu vou mostrar primeiramente o material que eu uso para os alunos e depois eu quero te mostrar onde você pode encontrar um material que seja, digamos assim, minimamente semelhante. Essa aqui é a semana 2 de todo aluno meu que está fazendo exercício para treinar a fala. A primeira frase, por exemplo, what is your job? O nativo não fala assim. Quando você solta o áudio, olha a maneira que o nativo fala. What is your job? What is your job? What is your job? Tá vendo? O nativo não fala what is your job? Como os cursinhos, os aplicativos, etc. que a gente tanto quer que nós aprendamos a entender e escutar, sendo que eles falam numa velocidade completamente diferente. Os nativos falam what is your job? É exatamente assim que você vai fazer. What is your job? A segunda frase é I'm a student. I'm a programmer. I'm a doctor. Student, I'm a programmer, I'm a doctor. Então, a ideia é você tentar pronunciar exatamente com a memória do ouvido, da mesma maneira com que você ouviu, e não da maneira com que você quer pronunciar, não da maneira com que se lê. Porque se você for para a tendência da leitura em voz alta, que muita gente fala que é bom para aprender idiomas, para treinar a pronúncia, que na verdade é uma grande porcaria, você vai tentar falar todas as palavras, e não é assim que o nativo fala. What is your job? É o que está escrito aí, só que os nativos falam what is your job? Tá tudo junto. E a gente fala assim também no português. Você só tá tão acostumado com o português que você não percebe. A ideia de treinar a fala é treinar repetindo o nativo com a memória do seu ouvido, com aquilo que você ouve, não necessariamente aquilo que você lê. Esse aqui é o material que eu uso para os alunos, são várias semanas com frases frequentes que os alunos vão usar ao decorrer da jornada deles no inglês. E também selecionados através dos fonemas. Cada uma dessas frases aqui treina os sons do idioma, que, porque você sabe falar elas, você sabe falar todo um outro conjunto de frases. Um outro lugar que você pode ir para usar o primeiro exercício é um site que eu passei anteriormente, chamado Tatoeba. Tatoeba em japonês significam frases de exemplo, ou por exemplo em japonês. E o que você pode fazer é colocar frases que você acha que sejam úteis aqui. Por exemplo, eu coloquei a palavra house. House significa casa. Muito provavelmente um dia você vai querer falar sobre casa. Então você acha uma delas que tem áudio, ó, leave my house. Você vai escutar o nativo e repetir depois dele. Leave my house. Leave my house. Leave my house. E assim sucessivamente. Escuta primeiro
e repete depois. Esse sitezinho aqui, como eu te falei, você mesmo vai ter que ir atrás das frases, não necessariamente você vai encontrar todos os fonemas, mas já é melhor do que você ficar perdido e tentando repetir qualquer coisa que não faz sentido algum. Vá para aquilo que para você tem mais lógica a aprender. Exercício número 2. É o espelho sem pausa. Basicamente você vai tentar espelhar o nativo, como a gente estava fazendo antes, só que dessa vez você não vai pausar, você vai junto com ele. E aqui eu preciso te falar de quanto tempo você fica num, quanto tempo você fica no outro. É difícil dar esse tempo pra você. Por exemplo, fique 3 meses aqui e 3 meses nesse. Imagina que você é uma pessoa que estuda 3 horas por dia. Você vai ter um avanço considerável nesses 2 meses, próximos 2 meses que você vai estudar. Agora imagina que você é uma pessoa que estuda 30 minutos. Você não vai ter um avanço tão considerável assim como uma pessoa que estudava 3 horas. E como é que eu vou dizer para a pessoa passar de um exercício para o outro em 3 meses? Uma vai estar muito melhor preparada, aquela que estudou 3 horas. Aquela que estudou meia hora, talvez ela não esteja preparada. As vidas das pessoas são diferentes, eu não tenho como te passar um esquema de tempo para você de um nível para o outro. Agora, em linhas gerais, se você estuda 1 hora por dia, o que você pode fazer é passar de um exercício para o outro com pelo menos uns 3 meses. Se você estuda 1 hora por dia. Essa é uma média que eu tenho com os alunos e é isso que eu posso te passar. Afinal de contas, eu sempre acreditei numa abordagem personalizada para cada um, porque nem todo mundo veste o mesmo tamanho de camisa. Então, isso que eu posso te passar é uma média dos alunos que eu tenho. Se você não curtiu esse vídeo ainda, dá uma força aí, que dá um trabalhão pra fazer, e isso me ajuda bastante aqui no YouTube. Curte e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Esse segundo nível, a gente vai estar usando o material também dos alunos aqui para título de ilustração, que eu mando pros alunos, para você ver que pro nível 1 a gente tem os áudios todos picadinhos, separados, para você ir ouvir, pausando e repetir. Só que pro nível 2 de exercício, depois de um tempo que você já ficou no nível 1, já tá ok ali, treinar a fala ali, você passa pro nível 2. Aqui você vai ganhar benefícios como velocidade, eliminar travamentos. Por quê? Porque a gente vai repetir junto com o nativo. Olha só, eu vou fazer um exemplo em inglês e depois em japonês. What is your job? What is your job? I'm a student. I'm a I'm student. a programmer. I'm a programmer. I'm a doctor. I'm a doctor. What do you do? What do you do? I study at the I university. study at the university. I'm a teacher. I'm a teacher. What is your age? What is How your old age? are you? How old A. are you? I'm 28 Hey, years old. I'm 28 years old. What do you do in your What spare do you do time? in your spare time? When I have time, When I have time, I read books and study I read books and languages. study languages. What does this mean? What does this Chris. mean? This means book. This means book. What time is it? What time is it? It is already 5 It's p.m. already me. 5 p.m. Beleza? Então, repetir junto com o nativo. Vou fazer um em japonês pra você ver. 誰があなたに 誰日があなた本語をに教え日本語をていま教えていすかますか？私は自私分では勉強自分でしてい勉強してます。います。誰があなたに日誰があな本たに日語を本語教えをましたか教えましたか？自分で自分学びでました。学びました。誰から日誰本から日語を本語を習いました習いまかしたか？独学し独ました学し。ました。あなたの名前あなたはの名前は何ですか何ですか？私の名前私の名は前モーはイエスゼスで。ですす。日本語を日本語を勉強している理由は勉強している理何由は何ですかですか？いつか日本に行きたいから日本語を学んでいます。学んでいます。先生 Você já entendeu que a ideia aqui é repetindo junto com o nativo, necessariamente sem pausar. Essa é uma técnica que vai exigir mais concentração e também mais velocidade na sua fala. Porque, afinal de contas, o benefício dela é velocidade de eliminar travamento. Você só sai dessa técnica quando você já estiver bem nela, falando com a melhor velocidade e não tantos travamentos. Terceiro exercício, e esse é o último exercício que você repete. O quarto exercício, quinto, sexto, sétimo, eles têm benefícios diferentes, eu só vou comentar eles mais pra frente, mas só pra você entender, esse aqui é o terceiro e último exercício de repetição. Daqui pra frente você começa a falar, você já consegue no quarto exercício produzir frases, pensar em outro idioma, neste caso inglês, responder, conseguir falar em entrevista de emprego. Isso acontece do quarto, quinto, sexto exercício pra frente. Mas infelizmente eu vou ter que parar aqui nos exercícios 3, mas basicamente eu já te dei a base pra você ir eliminando seus travamentos. Exercício 3, você vai escolher um modelo, porque o nome do exercício é exercício com modelo. A gente, ser humano, a gente tem uma capacidade de copiar os outros. Você copiava seu pai quando era pequeno, seu avô, sua avó, se você cresceu com eles, ou qualquer outra pessoa que você sempre admirou, seja cantor, professor ou qualquer outra pessoa. Muito provavelmente você já se pegou imitando alguma pessoa. A gente tem essa capacidade. A gente pode e deve usar isso para pegar o sotaque, acento, trejeito e a maneira que os nativos têm de falar esse idioma para nós que não somos nativos, mas isso é excelente. Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher um nativo. Escolha um nativo legal do idioma que você está aprendendo. Eu vou mostrar um nativo meu aqui que ele é um profissional da voz, ele é um locutor não, ele é um dublador em japonês. Para você ter uma ideia de quem mais ou menos você precisa escolher se for em inglês. Encontre sobretudo em canais, atores, atrizes, aquilo que você acha mais interessante.
que a pessoa tenha um bom sotaque, que você goste do conteúdo dela e que ela seja uma pessoa agradável pra você. Afinal de contas, você vai repetir ela durante um tempo pra você pegar o sotaque, o acento, o trejeito que ela tem de falar. E isso vai fazer com que você tenha mais velocidade no falar, vai criar pra você um acento, um sotaque, uma entonação, que você vai completamente eliminar os seus travamentos. É aqui que você desenvolve aquilo que a gente chama de coloração da linguagem. Coloração da linguagem é como você fala o idioma. Nada adianta você saber todo o vocabulário inglês, mas você falar inglês como se você estivesse falando português. O inglês tem uma música diferente, você precisa aprender a cantar aquela música. Eu não tô falando que você tem que ser perfeccionista, aprender um idioma e ser perfeito nele. Não, mas pelo menos você deve respeitar a sonoridade que aquele idioma tem. Afinal de contas, as pessoas nativas daquele idioma falam naquela sonoridade. Tente ser mais parecido com elas para você se misturar mais com elas. Então a ideia aqui é fazer com que vocês tenham a prática perfeita para conseguir falar sem necessariamente parecer um estrangeiro, parecendo mais com um nativo. Eu vou pegar o meu modelo aqui em japonês e a gente vai fazer exercício simples. A gente vai ouvir e tentar repetir depois dele. É obviamente que, diferente daquele material que a gente estava usando até agora, esse material aqui, essas pessoas aqui, em muitas conversas informais, elas usam gírias, elas têm um sotaque, elas têm... Não é um tratamento de estúdio que tem na voz, como você tem nas frases que a gente usou para repetir até agora, e mesmo assim, você já é capaz, estando no terceiro exercício, de produzir e de tentar reproduzir exatamente como ele está falando. Eu atualmente no japonês estou fazendo esse nível de exercício, então é normal que eu sinta uma certa dificuldade, mas você já vai ver como você vai fazer quando você chegar nesse nível. Eu vou colocar o vídeo aqui. Era aniversário dele, no caso o vídeo foi sobre o aniversário dele, por isso ele tá com um bolo de fruta aí, tá? Então vou lá. Arigatou gozaimasu. Atode, nochikoto, choto, né? いただこうかと。あ、そうそうそうそう、大事なこと忘れてた。つぶやこうと思って。始まったよっていうのをね。今からちょっとつぶやこうと思ってるんですけど。皆さんありがとうございます。なんてつぶやけばいいのかな。津田健お誕生日会っていうのは絶対に大事なことじゃないですか。あとその URL とかこの辺大事なところなので津田健お誕生日会のお誘い。Você tá vendo? Ele fala as coisas e aquilo que eu não consigo repetir, eu deixo que passe. Isso aqui é excelente de você fazer exatamente como eu fiz aqui. Tá vendo que eu tenho uma playlist de vários vídeos dele? O que você pode fazer é ir lá no seu YouTube, ver um primeiro e o próprio algoritmo do YouTube vai te recomendando vídeos dessa pessoa que você tá vendo repetidamente os vídeos dela e você vai criando uma playlist pessoal sua. Muitas pessoas do inglês gostam de pegar ou o Barack Obama ou o Robert Downey Jr. ou um cara chamado Matt Davila. Se você precisar de recomendações, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Recomendações de modelo pra você, tá bom? Mas basicamente o que você precisa fazer é fazer isso aqui todos os dias depois que você já passou pro nível 1, você subiu pro 2 e você foi do 2 pro 3. Aqui finalmente você ganhou mais acento, mais sotaque e eliminou travamentos. Mas muito provavelmente você ainda não consegue falar pensando nesse idioma, você só tem habilidade mecânica, falta desenvolver o pensamento para você pensar em inglês e responder em inglês sem necessariamente repetir coisas de outras pessoas. Isso fica pro exercício 4. Se você quiser saber mais sobre o meu sistema de desenvolvimento da fala, clica no link abaixo, faz seu cadastro lá e lá dentro no curso você tem todos os exercícios para você treinar com o material e o meu apoio também. Vou falar rapidamente sobre alguns casos de sucesso que eu tive usando a minha metodologia. Se você quiser ver o depoimento deles, tem um link abaixo aí pra você ver todos. Primeiro foi o Felipe fez intercâmbio, gastou mais de 30 mil reais em escolas de idiomas, foi pra fora, ainda tinha fala travada, não conseguia passar em entrevistas de emprego e ele achava que no Brasil as pessoas tinham o emprego dele como sucateado. O que a gente fez foi, eu fiz um plano de ensino pra ele durante 6 meses e no 7º mês ele estava contratado por uma empresa americana. O segundo foi o João, um cara que me impressionou bastante, ele em 3 meses fez todos os exercícios de treinamento da fala, desde o 1 até o 5, e ele me mandou um vídeo, eu considerei ele fluente com 3 meses de estudo. Ele começou no exercício 1, ele foi até o 5, mas obviamente ele estudava bastante por dia. Você pode ver o vídeo dele aí pra baixo, ele mesmo fala sobre esse tempo. O outro foi o Pablo também com 90 dias falando com uma nativa. Ele falou com a nativa, eu tô estudando 90 dias, ela ficou mega impressionada com a fluência que ele teve. E para além de outras pessoas como o Fabrício, que empresas ofereceram mais de 17 mil reais, a Ana que acabou transformando
toda a parte do TCC dela é apresentando inglês e teve a oportunidade de dar aulas em inglês por conta daquela apresentação dela, e ela até então tinha fala travada. A Carita, que sempre fez curso de inglês, nunca conseguia desenvolver a fala, hoje ela é poliglota, e tantos outros que você pode ver todos os depoimentos deles aí embaixo. De uma maneira simples, eu quero te passar um protocolo. O que é um protocolo? Você deve ter entendido que a minha metodologia se pauta em 3 pilares: desbloqueio, acelerador da compreensão, primeira aula, segunda aula, e sistema de desenvolvimento da fala. Como é que você faz para usar e praticar todos os dias? Você tem que fazer os 3 todos os dias, é tudo isso junto. Então basicamente um protocolo de uma pessoa que está começando agora e tem 2 horas por dia para estudar é o seguinte: vocabulário, toda manhã você vai lá e aprende pelo menos durante 30 minutos de vocabulário. Vai dar de mais ou menos 15 a 20 palavras por dia. Você não precisa aprender mais por isso se as palavras que você está aprendendo são frequentes. Eu falei exaustivamente disso, da importância de aprender palavras frequentes e não qualquer porcaria de palavra no primeiro vídeo. E eu acho que você já deve entendendo que se você é programador, você não pode estar aprendendo qualquer coisa, porque a sua área avança muito. Então evite ficar carregando peso que você nunca vai usar. Por exemplo, qual foi a última vez que você falou brócolis e por que você precisa aprender a falar brócolis em outro idioma? Então aprenda aquilo que é mais frequente primeiro. Segundo, de noite, à tarde, quando você tiver um tempinho, fazer 15 minutos de leitura proativa. Leitura proativa é importante para você fazer com que as peças do idioma comecem a se encaixar aí na sua mente. Ele não fique uma bagunça, mas fique algo completamente organizado. 15 minutos por dia de leitura antes de dormir já é o suficiente. Escuta ativa. Escuta ativa é como a gente viu na segunda aula, é quando você senta e presta atenção. A escuta ativa, fazer pelo menos 45 minutos todos os dias é importante. Por quê? Como eu te mostrei na segunda aula, o desbloqueio, que é a aprendizagem de palavras frequentes, ela está muito conectado também com o acelerador, que é a prática que você tem de escutar e ler bastante, porque você vê aquelas palavras frequentes que você está aprendendo e elas acabam se reforçando. Estudos mostram que a gente precisa ver 12 vezes uma palavra para aprender. Então é excelente você ver ela de manhã, à tarde e à noite, você já elimina excelentes números ao longo do dia se você está usando um material que foi feito com base em ordem de frequência. E aqui, cuidado com qualquer material que você encontra na internet, porque muitas vezes as pessoas usam bastante texto e áudio, etc., mas as palavras não são frequentes, as palavras não vão te ajudar a chegar em lugar nenhum sob do ponto de vista profissional. Você pode estar até aprendendo que o João tem uma fazenda e planta melancia, mas não é bem isso que você quer para sua carreira. A terceira coisa que você pode fazer todos os dias, e você deve fazer todos os dias, é fazer exercícios para treinar a fala, pelo menos uns 30 minutos por dia. Esse é um protocolo basicamente que é um padrão. Se você tem 2 horas por dia, você pode fazer. De manhã, vocabulário, de tarde ou à noite faz uma leitura e faz uma escuta ativa. Também esqueci de falar da escuta passiva, né? Que é você ouvir mais frases frequentes para treinar aqueles fonemas na sua mente, que foi aquilo que eu expliquei na aula 2. E o treinamento da fala, sobretudo, o pessoal tende a fazer de noite. Eu sou o único diferentão que faço de manhã, porque eu prefiro fazer isso aqui de manhã do que à noite. Então, essa aqui é uma organização de todas as aulas que a gente viu. Da primeira aula tá aqui, aprendizagem de vocabulário. Segunda aula tá aqui, que é o acelerador da compreensão, dividido entre escuta e leitura. E da terceira aula tá aqui, são exercícios para treinar a fala. Você precisa passar por um protocolo, ou seja, por essas atividades, todos os dias. Mas você não precisa sentar e fazer tudo numa pegada só, como os cursinhos e as aulas chatas querem que a gente faça. Você pode quebrar. Faz um pouquinho de vocabulário de manhã, depois que você chega em casa faz mais um pouquinho desse aqui, depois mais um pouquinho desse aqui. Esse é um protocolo leve que serve para pessoas que têm pelo menos até 2 horas para estudar por dia. Se você tem menos, adapte à sua realidade. Algo que eu não posso deixar de falar é que esse é um protocolo de nível 1, ou seja, um protocolo inicial. Agora, você deve colocar também, e é isso que eu faço com os alunos lá dentro do curso, eu te falei, se você quiser, se você tá num momento que faz sentido para você investir nisso, tem um link embaixo aí para você fazer parte dessa turma que entrou aí sobre inglês para programador, que é você começar a colocar material específico da sua área, ou seja, o inglês de tecnologia, o inglês para você conseguir passar em entrevista de emprego, o inglês para você ser um melhor programador. Essas peças-chave específicas da sua área também tem que estar dentro do protocolo. Sobretudo, treinamento da fala para você passar em entrevista de emprego e assim sucessivamente. Foi assim que os meus alunos passaram e deram de braçada aí quando estavam fazendo as entrevistas de emprego, porque eles estavam treinados para fazer isso. A gente tem um conjunto de palavras específicas, um conjunto de perguntas e respostas que são aquelas que as pessoas fazem em entrevistas de emprego. E imagina onde entra isso. Entra no quarto exercício de treinamento da fala, que é você
usar aquilo que é mais importante para você falar e conseguir criar as frases, conseguir pensar e responder em outro idioma, neste caso o inglês. Eu sou Eli, fui por aqui, espero que você tenha entendido que desbloqueio, acelerador e treinamento da fala são os 3 pilares da metodologia poliglota. Se a gente aplica o inglês para programador, a gente tem que colocar alguma coisa específica da sua área, as ilhas que você precisa aprender, e também treinar sua fala para situações específicas, seja de reunião ou de entrevista de emprego. Se você tem essa especificidade, ou seja, essa personalização no seu estudo todos os dias, não tem como você não ser fluente, não tem como você agarrar todas as oportunidades que tem. Você sabe inglês, ganha em dólar, quando você sabe que quando você ganha em dólar e traz o teu salário de dólar pro Brasil, você ganha 6 vezes mais, né? Dependendo da cotação do dólar, chega a dar 6 vezes mais. Então, esse tipo de benefício meus alunos têm quando eles são fluentes em inglês e pode literalmente escolher qual o emprego que eles vão aceitar, porque o LinkedIn deles é mega bombado. Então, eu sou Eli, se você quiser fazer parte dessa turma de inglês para programador, clica no link abaixo, faz seu cadastro e eu te vejo lá dentro. Um abraço, fique com Deus, espero que você tenha gostado desse curso. Não esquece de deixar o seu like aí.